mudou em nossa vida. Amém? Fica tranquila que não vou enfadar vocês. Você vem direta naquilo que Deus tem para liberar aqui nessa noite. Mas antes de entrar na palavra, eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Carlos Alberto, pela vida da pastora Edmeia, pela vida da minha amiga Kari, pela honra do convite, né? Há 2 anos atrás estávamos aqui no Jubileu e a situação era outra. Mas Deus é fiel. Crente raiz não tomba, né? Crente raiz entende que a raiz na oração, no joelho, é que sustenta de pé. Eu estou muito feliz de 2 anos após ver o cumprimento da palavra. Eu quero agradecer a Deus e louvar a Deus por esse privilégio de estar aqui nessa noite celebrando pela vida da senhora, né? E pelos 52 anos dessa união, desse ministério feminino. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. Eu quero louvar a Deus porque Deus é Deus de milagre, né? Só a Kari para proporcionar esse encontro com a bispa Nilda, que me esqueceu, que me apagou, que me riscou, que me cancelou. Mas glória a Deus, só anda assim, carregada, lotada de gente tomada da glória. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, minha amiga, lhe amo. Em nome de Jesus, louvar a Deus pela vida de cada um que está aqui. Deus tem queimado uma palavra no meu coração e eu quero compartilhar contigo. E então convido você a abrir a sua Bíblia no livro do Evangelho de Marcos, capítulo 14. A partir do verso 1. Evangelho de Marcos, capítulo 14, a partir do verso 1. Eu ia ficar aqui inclinada, mas eu acho que não pode, né? Mas não tem problema, eu vou virar para vocês. Tá? Para não ficar de costas para vocês, eu vou virar. Evangelho de Marcos, capítulo 14, verso 1. Amém? Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E dali a 2 dias era Páscoa, a festa dos pães asmos. E os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como o prenderiam, com dolo e o matariam. Mas eles diziam, não na festa, para que porventura se não faça alvoroço entre o povo. E estando ele em Betânia assentado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro de muito preço. E quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram, para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiro e dar-lhes aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse, deixai-a, para que a molestais? Ela fez-me uma boa obra, porque sempre tendes aos pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem, quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, e antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo, que em todas as partes do mundo, aonde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Amém? Tome o seu assento, glorificando a Deus. Deus colocou essa palavra no meu coração, queimou essa palavra no meu coração. E eu vou liberar aqui porque quando Deus ele tem um recado, uma mensagem para a igreja, ele não precisa fazer curva, ele não precisa enfeitar, ele é bem direto, porque quando ele é o convidado principal da casa, a fala é dele. E o Senhor colocou essa palavra no meu coração, trouxe esse texto, e como nós lemos aqui no capítulo 14, a palavra de Deus vai dizer que agora estão tramando do lado de fora para matar Jesus. Estão tramando do lado de fora como vão exterminar com Jesus, como vão dar fim na vida de Jesus. Só que a palavra de Deus diz que enquanto eles estão tramando, alguém supostamente vai dar um culto em ação de graça e vai convidar Jesus. E Jesus adora ser convidado. Aonde tem uma casa que convida Jesus, Jesus vai. Alguém está entendendo isso aqui? Aonde tem uma casa que convida Jesus, Jesus vai. Jesus não se opõe aí. Jesus agora vai na casa de Simão. E a Bíblia diz que esse Simão é leproso. Repita comigo, leproso.
Mais uma vez, leproso. Por que eu estou repetindo leproso? Eu sou péssima em português. Mas antes da palavra leproso, tem um artigo definido o. Então não é o ex-leproso. Não está dizendo que era alguém que tinha. Está dizendo alguém que ainda tem. E aí quando eu olho para essa verdade, eu aprendo que o meu Senhor, o teu Senhor, Ele não faz acepção de pessoas. Lepra era uma coisa que repelia as pessoas. Lepra era algo que contaminava, e a lepra era passada através de gotículas. Para você não pegar lepra, era o ideal usar o que a gente usa hoje, usar a máscara. É você, Maurina, minha filha. Meu Deus, que alegria, agora que eu tô te vendo. Você tinha que usar máscara, e naquela época não tinha como você saber quem era leproso, quem estava com o vírus da lepra, a não ser quando ela já estava manifesta. E a ciência vai dizer que um dos sintomas da lepra é mancha no corpo, insensibilidade, vermelhidão. E aí a gente conhece nos dias de hoje como hanseníase. Se não tem tratamento, até perde pedaço, exala mau cheiro. Mas a Bíblia diz que esse homem, alguns estudiosos supõem que ele foi curado da lepra. Mas eu, Raquel, em particular, sem ferir o texto, não acredito nessa verdade por causa do artigo definido o. E em todas as traduções está lá, Simão o leproso, está afirmando que ele era leproso. Independente da condição dele, ele convida Jesus e Jesus vai à casa dele. E aí a gente vai ver que essa casa era uma casa que a gente vai entender que era a casa de um familiar de Lázaro, de Maria e de Marta. Porque Mateus não vai dar o nome dessa mulher, Marcos também não, mas João, o amado, o que é mais detalhista, ele vai dizer que essa mulher é a Maria, a irmã de Lázaro. E a Bíblia vai dizer que Jesus está nessa casa. E lá fora alguém tramando para acabar com a vida de Jesus. Mas dentro da casa do leproso, tem uma mesa e tem um banquete. Só que naquela época não tinha cadeira. Era sentado ao chão, com o joelho dobrado, pezinho para trás. E Jesus está lá. Mas só que Jesus está na casa de alguém leprosa. Tem alguns convidados na casa, a gente vai entender. Mas a gente não vê nenhuma vírgula, a gente não vê nenhum indicativo que alguém estava tratando Jesus como de fato merecia. Entenda bem aqui. Tem pessoas que vão à sua casa todo dia, é vizinho, é visita corriqueira, entende? Você não precisa preparar a mesa, você não precisa botar nada de especial, porque já é amigo, já é de casa. Agora pensa bem, se o pastor diz que vai na sua casa, se vai alguém importante na sua casa, alguém que não costuma ir, pelo amor de Deus, você não precisa ter um jogro de xícara inteira, mas você vai pegar a melhor que tem e vai botar na mesa. Você vai pensar, você vai pegar o braço do menino e vai dizer, olha, eu não quero ninguém gritando aqui. Você vai pegar a mulher e vai dizer, olha, pelo amor de Deus, não abre a boca para falar besteira. Você vai pegar aquele marido e vai dizer, olha, dá atenção, não paga mico. Você vai concentrar a atenção. Agora, quando eu olho esse texto, antes de aparecer essa mulher, eu vejo alguém tratando Jesus como normal. Por que como normal? Porque não tem a fala de ninguém que antecede a atitude dela. Ninguém entende que quem está na casa é Jesus. Ninguém entende que quem está sentado à mesa é Jesus. E aí eu entendo que se alguém não tem sensibilidade para perceber que quem está na casa é Jesus, não tem raiz. Ele convida para ir para casa, mas ele não consegue entender quem é a preciosidade de quem está na casa. Não tem raiz, só tem aparência. Não tem raiz, não tem propósito. Só fez por fazer. Consegue entender? Mas tem alguém na casa. A Bíblia não diz que ela é dona da casa. A Bíblia diz que ela está na casa. A Bíblia não diz que ela que preparou o banquete, mas ela entende que se Jesus está na casa, não importa de quem é a casa, a presença principal é a dele.
E aí eu vejo que quem tem raiz não tem problema com mimimi, faz o que tem que fazer na hora que tem que ser feito. Alguém está olhando e alguém está dizendo, peraí, quem está na casa é Jesus. E Jesus não pode ser tratado como qualquer um. Jesus não pode ser tratado como o Antônio, como o José, como o Zé da esquina. É Jesus, calma aí. E aí eu entendo que num tempo como esse, em que as pessoas estão fazendo barganha para não perder, em um tempo como esse, em que não se entende a preciosidade da vida, e o negócio é receber e não perder o que se tem, eu vejo uma mulher que tem raiz e nos ensina que quem tem raiz não tem medo de entregar o melhor que tem. A Bíblia diz que não tem profecia, não tem ordem de anjo, o que tem é percepção. O que tem é reconhecimento da autoridade que está na casa. O que tem é um coração grato. E a palavra de Deus diz que essa mulher não se conforma. Ela levanta, quebra o vaso. Já me chama a atenção. Ela já sabia que Jesus ia estar nessa casa. E quando a gente sabe que Jesus está no ambiente, a gente não vai despreparado. A gente já vai com alguma coisa, pastor, para apresentar para Jesus. Eu acredito que ela disse, calma aí, Jesus vai lá na casa do leproso, na casa do Simão. O que é que eu tenho de melhor para apresentar para Jesus aqui? Ela viu que o que ela tinha de mais caro, que o que ela tinha de mais valor, era um vaso de alabastro com unguento puro. Repita comigo, era puro. Não era óleo misturado, entende? Não era azeite galo misturado com óleo lisa. Era nardo puro. Ela está entendendo que quem está na casa não pode receber mistura. Adoração misturada ele não recebe. Ei, meia boca ele não recebe. Se é para dar, dá por inteiro e dá o que é puro. Ninguém faz nada de diferente para tratar Jesus, mas ela olha e reconhece que é Jesus. E quando ela entende que é Jesus, meu irmão, ela não pensa duas vezes, ela quebra. Eu vim liberar uma palavra aqui para você que é chefe de casa, para você que é sacerdote do lar, para você que é mulher e entende que entrou aqui não foi para obra do acaso e nem para mais um congresso, mas entrou aqui para adorar e para ouvir a voz de Deus. A voz de Deus para minha vida e para a tua vida é, nesse tempo, é tempo de quebrar. Tem alguma coisa para quebrar? Olha para esse irmão que está do seu lado e diz, quebra! Olha e diz, quebra! Quebra! Ela não esperou uma profecia para mandar quebrar. E aí a história vai dizer que o vaso era caro. Ele era diferente, de mármore branca, com gargalo fino e comprido. E aí eu olhei para essa palavra, o Espírito disse para mim, Raquel, quem tem raiz quebra. Por quê? A história vai dizer que esse tipo de vaso, se você destampa, se você tira a tampa, você tem que usar tudo. Não pode tampar de novo. Só que por ele ser fino em cima, o que tem dentro desce de gota em gota. E aí eu fico olhando e vejo que para Jesus só derrama gota quem não tem raiz. Aquela mulher vai dizer para o meu Senhor, eu não posso derramar gota. Não tenho tempo de perder tempo esperando o que eu tenho de mais caro, descendo gota a gota. Ou eu quebro e me entrego por inteiro, ou eu não dou nada. Já que eu vim para dar, eu vou quebrar. Tá entendendo por que Deus está dizendo? Ele não quer muito de você, Ele quer o teu tudo. Ele não quer parcela da sua adoração, Ele não quer parcela da sua entrega. Ou entrega tudo ou não entrega nada. Mas essa mulher vai quebrar e vai derramar. E aí quando a gente olha para essa palavra derramar, a gente entende que só pode derramar aquilo que é líquido. O que tem pedaço, o que tem grumo, não derrama.
Então ela está dizendo, eu vou deitar todo o óleo aqui. E é por isso que o óleo está sem mistura. E é por isso que é nardo puro. Só que olha aqui. Quem tem raiz e está disposto a quebrar, não pode ter medo de se expor. Tem resposta para alguém aqui que precisa tomar uma decisão e entender que tempo é esse. Já é tempo de você sair desse oculto. É tempo de você parar de ter a sua vida como preciosa e atender o chamado. Oh, meu Deus! Era só Maria quebrando o vaso. Ninguém estava fazendo nada, mas quando ela quebra, acabou, chamou atenção. Ninguém olhava para ela, ninguém falava nada com Jesus. Mas quando ela quebra, todo mundo olhou para ela. O Senhor está falando, pode quebrar que vão olhar para você, Karina. Pode quebrar que vão olhar para você. E não se preocupe com o olhar de quem está olhando. Quem tem raiz não pode ter medo de se expor. E o interessante é que ela se expõe 2 vezes. Se expõe porque quando quebra, faz barulho. E depois que faz barulho, o cheiro do nardo exala. Consegue entender? Mas tinha propósito. Lá fora tramando a morte de Jesus. O que cheirava lá fora? O cheiro da morte. Mas aonde Jesus estava na casa, a mulher mudou o ambiente quando ela quebrou o vaso. Lá fora cheiro de morte, mas alguém aqui decidiu quebrar e o ambiente foi tomado pelo cheiro da vida. Nardo puro. Você está entendendo? Quando você quebra, o cheiro da morte é tragado pelo cheiro da vida. O problema é que a gente quer reter e tem hora que tem que liberar. Tem que liberar, porque senão o cheiro da morte entra na casa. Estão tramando contra ti e você não sabe, mas se você quebra aqui, o cheiro da vida, rebadacô, ramandoque, eremandocô, rebadaiarabadacô, oh, rebadacaio, rebando, erebadacaio, ai, ramandocô, abafa! O cheiro da morte. Eu quero ser ousado em dizer que nessa noite tem livramento no recinto. Eu quero ser ousado em dizer que nessa noite tem livramento no recinto. Tudo que está sendo tramado contra mim, contra a tua vida, contra a minha família e contra a tua família. Lá fora, aqui hoje, nesse congresso, nesse primeiro dia, se você veio para adorar, o cheiro do nardo puro vai dominar o cheiro da morte. Você olha para o texto. A Bíblia diz que quando quebra, quem estava calado agora fala. E fala o quê? Fala contra ela. Fala contra ela. A Bíblia diz que eram os discípulos. Tem alguém que não lê atentamente e só acha que foi Judas que disse. Todos os discípulos estavam lá e todos eles concordaram com Judas. Era da casa, não era de fora, entende? Lá fora tramavam a morte, mas aqui dentro os discípulos não tinham percepção que o laço estava sendo cortado e não entendia que o inimigo estava fora e estava combatendo com quem adorava dentro. Eles não adoram e quer calar quem adora. Alguém quer parar a tua adoração, alguém quer impedir o teu louvor. Ai, rebadaque, rebadaia, rabababaco e remandacai. Mas tem uma palavra de Deus para essa casa aqui nessa noite. Você não precisa perder tempo se justificando. Porque a Bíblia diz que ela quebra e deita o vaso, o azeite sobre, o unguento sobre a cabeça de Jesus. E quando isso acontece, o barulho de quebrar e o cheiro tomar conta, eles vão se indignar contra ela. O que é isso? Os discípulos tiveram ódio. Traduz essa palavra, olha no dicionário. O que significa indignação. É ódio, é revolta, é ira. Tem gente que odeia a gente só porque a gente adora. Tem gente que odeia a gente só porque a gente está aqui fazendo a vontade de Deus.
Eles se indignaram contra ela, mas eu vim liberar uma palavra. Você não precisa responder essa indignação. Você não precisa responder essa afronta. Você não precisa se justificar em nada. Por quê? Porque enquanto eles falam, ela não para de deitar o azeite. Enquanto eles falam, o azeite cai na cabeça. Só que quando eu li no texto de João, João diz que essa mulher unge os pés. E isso me deixou turbada. Mas logo passou. Porque o Senhor disse: Raquel, tudo é pelo ângulo de visão. Enquanto Marco olhou, o óleo estava na cabeça. Quando João observou, já estava no pé. E aí você vai ver que Jesus vai dizer que ela ungiu o corpo, nem a cabeça, nem o pé. Ungiu na totalidade. Enquanto eles estão falando, ela está ungindo a cabeça, ela está ungindo um tronco. Ela está ungindo Jesus e não está dando ouvido. Alguém precisa parar de ouvir as indignações e fazer o que tem que fazer. E quando ela unge Jesus e não responde, a palavra de Deus diz que o próprio Jesus abre a boca e diz assim: deixai-a! Erebada que remandou, eremandacaio. Debaixo do temor e do tremor de Deus, eu libero essa palavra. Tem um grito do céu sendo liberado para a vida, para casa, para o ministério de alguém aqui. E que grito é esse? É um deixai-a! É um deixai-o! O que é isso? É Deus parando o meu e o teu perseguidor. É Deus dizendo: para! Solta ela, libera o nome dela. Eremandocoi, erebada, querebada, eremandoi, ereba, deixai-a. O Senhor vai dizer: por que molestai? Porque está ferindo ela. Porque está sendo violento com ela. O Senhor está jogando o espírito do valente por terra. O Senhor está parando aqui um valente. O Senhor está parando com tormentas que estão afetando o psicológico de gente aqui. Porque tem gente que não bate com a mão. Tem gente que não bate com o pau, mas fere com palavra. O Senhor está dizendo: por que molestai? Rebacaio. Ai, Raba, tem um basta de Deus nessa noite. Tem um basta de Deus. Ai, Ramando que erebada que rebando eremanda. Você tem raiz, mulher. Ainda que tentem arrancar a tua raiz. Erebada cora mando. Você tem raiz, homem. E a mulher disse o quê? Não disse nada. Porque quando Jesus abre a boca para falar, eu não preciso falar. Ele está entrando em áreas que, se dependesse de você, você jamais falaria para alguém. E ele está dando um basta. Olha o discurso deles. Que desperdício de unguento é esse? Poderia se vender aos pobres por 300 denários. É sempre assim. Quem não conhece o que é valor, vai botar preço. Quem não tem raiz, quem é superficial, quem vive de aparência, sempre vai ver cifrão no lugar da adoração. Você entende? Quem não entende o que é adoração de verdade, o que é valor, sempre vai negociar o inegociável. E sempre com uma desculpa esfarrapada. A Bíblia diz: deveria se dar aos pobres. Só que o ensino dos rabinos naquela época era o seguinte: a Páscoa está chegando. Libera a esmola. Porque se a fome vier, a tua casa não vai padecer. Libera a esmola, porque se tu morrer, tu vai ser salvo. Você entende? Que a esmola daquela época, na verdade, não era uma esmola entregue voluntariamente, era uma esmola pensando no futuro, na reserva. Porque esse era o ensino rabínico daquela época. Só que essa mulher entrega o melhor que ela tem sem pensar em nada. E quem pensa em negociar e quem negocia o inegociável, ele não acredita que tem alguém que é puro, porque tem raiz. E aí vai tentar arrancar.
Quando eles estão indignados contra ela, é tentar arrancar ela da terra. Mas eles não entendem que raiz fala de um plano baixo, que não aparece, que não tem título, mas fala daquilo que é baixo, daquilo que cresce primeiro para baixo, para sustentar o que tem em cima. Eles já são discípulos, ela só é adoradora. Só que eles são discípulos que ainda não têm raiz. Por mais que viveram tudo que viveram, ainda não alcançaram a profundidade. Mas ela não tem título, não é reconhecida como discípula, mas é adoradora. Cresceu para baixo e tem raiz. A igreja está entendendo que a vitória está embaixo. E que baixo é esse? No joelho, na atitude, na devoção. Não dá para ser crente de palavra, tem que manifestar a adoração. Jesus vai dizer: vocês estão todos os dias com o pobre e nada fizeram por eles, e amanhã vai continuar existindo pobre. Agora essa mulher que tem raiz, ela discerniu que tempo é esse, sem que eu precisasse abrir a boca. Que tempo é esse? Ela pegou o melhor que ela tinha para fazer por mim enquanto tinha vida. Ela antecipou, ungiu o meu corpo. Antes da morte, ela preparou o meu corpo para a sepultura. Sabe o que é isso? Alguém que teve percepção do evangelho, da boa nova que estava sendo pregado, e entendeu que o mestre daqui a alguns dias não estaria mais na presença dela. Ela pega o que tem e libera. O Senhor disse para mim: minha filha, faz o que tem que fazer enquanto tem vida. Faz o que tem que fazer. Você precisa entender o propósito da vida. O problema é que a gente reclama, murmura e não entende o propósito da vida. Celebra, unge enquanto tem vida. Quem tem raiz discerne o tempo. Quem tem raiz tem a informação privilegiada. E quando Deus me deu essa palavra, minha mãe estava com vida. E agora tem 15 dias que minha mãe morreu. Só que no dia 12, 3 dias antes da minha mãe partir, 4 dias antes da minha mãe partir, ela estava na minha casa. E eu liberei uma palavra para ela, a gente fez um culto lá na minha casa, e eu disse para ela: mãe, eu sou a mulher mais feliz da terra. Porque eu entro no ciclo dos 40 e com a senhora aqui do meu lado. Porque você é um improvável de Deus, aonde hoje, se minha mãe estivesse viva, ela estava aqui comigo. Na moleta, mas vinha. Porque tu és o meu milagre. E minha mãe olhou para mim. E naquele dia eu e as minhas amigas oramos pela minha mãe. E Deus me tomou numa língua que eu nunca falei. E eu ungi o corpo da minha mãe. E eu orei. E eu falei: mãe, Deus me deu uma palavra aqui agora. Deus mandou te dizer que te avivou e te curou. Ela fez assim: eu creio, minha filha. Tu sentiu o poder de Deus? A minha casa foi tomada da glória de Deus. Uma amiga voou para um lado, a outra voou para o outro. Aí ela, sim. Só que eu não sabia que 4 dias depois, minha mãe ia partir. No momento em que eu não acreditei que ela iria, porque 1 mês e meio atrás, eu levei ela para o hospital com pressão 4x2. Saí do hospital 4 da manhã, 2 horas da tarde eu voltei e estava minha mãe lá, rindo com os médicos, balançando as pernas, e o médico dizendo que aconteceu uma mágica no CTI. Entende? Só que quando eu recebi a notícia que minha mãe partiu, eu chorei. E tá difícil, eu choro ainda hoje. Só tem 15 dias. E alguém diz assim para mim: como é que você prega? Vocês já cantaram aqui, nós já adoramos aqui. O céu está me sustentando. É o céu que está me sustentando, meu irmão. É aqui que eu sou renovada. Porque quando a minha mãe partiu, eu entendi que eu fiz por ela em vida o que eu pude e ela encontrou o caminho. Se eu ficar em casa, eu não vou ter minha mãe de volta, e quem está vivo vivendo como morto pode não encontrar o caminho. Eu preciso seguir a missão, você entende? Quem tem raiz não para diante do luto. Quem tem raiz não para diante da perda, mas entende o propósito da vida. E é por isso que eu tenho motivo para celebrar a sua vida, porque o teu propósito não acabou. E o que me deixa indignada, isso me deixa indignada, irada, é quem não entende o propósito da vida. No dia que minha mãe estava entrando na emergência, eu liguei para ela e disse: vou orar por você. Eu fui a última a falar com ela, orar e abençoar a vida dela.
E hoje eu choro, mas não choro de remorso por aquilo que eu poderia ter feito com ela em vida. E isso é claro. E como que a gente vê isso na palavra? Maria percebeu. Você entende que você não pode esperar perder alguém para poder fazer o que você pode fazer agora? Você entende que por mais que você ache que esteja preparado para perder alguém, a gente nunca está preparado? Você entende que não vale a pena ficar no revanchismo? Você entende que você veio para esse mundo para adorar e fazer a vontade de Deus? Você consegue entender isso aqui? Você entende que o seu amor por Ele tem que ser maior do que tudo? É isso que Maria estava olhando. Eu não quero saber quem tem lepra, porque se alguém está insensível, a sensibilidade tem que estar em mim. Se alguém está leproso, eu preciso arrumar um antídoto contra essa lepra. E qual é o antídoto contra a lepra desse mundo? É a adoração verdadeira. A palavra de Deus diz, 2 capítulos depois. 2 capítulos depois. E de fato na história passou muito pouco tempo depois. Marcos 16. Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, vão se reunir, vão comprar unguento. Repita comigo, unguento. Unguento. Vão comprar especiarias. Repita comigo, especiarias. Coisa comum. Porque era tradição ungir um corpo de morto. E as três vão se reunir, porque era o primeiro dia da semana, e na primeira hora da madrugada, elas acharam que estavam no templo. Se reuniram, e não era uma, eram 3. E foram. Só que no caminho que elas foram para ungir o corpo de Jesus no sepulcro, elas estavam preocupadas com a pedra que fechava o sepulcro. Elas vão para ungir o corpo do mestre, mas o caminho, a conversa é, quem vai nos revolver a pedra? E como é que vamos tirar aquela pedra? E como é que vai resolver a pedra? Meu irmão, se você veio para adorar, se você veio para integrar, esquece a pedra. O problema é que a gente entra no lugar da adoração para entregar a adoração, pensando na pedra. A palavra de Deus diz que quando elas chegam no sepulcro, o que tomava de preocupação o coração delas já não está mais lá. Que é o quê? A pedra. A pedra já havia sido removida. E elas entraram certo de que o corpo estava lá. E elas viram um anjo balançando a perna. Ele olhou para ele e disse, vocês vieram procurar Jesus? Ela, então, ele não está mais aqui. Olha lá onde que o puseram. Agora já foi. Elas esqueceram que era o primeiro dia da semana para elas. Era a primeira hora do dia para elas. Mas em todo o tempo que o Senhor teve na terra, Ele falou. Era o terceiro dia e Jesus já havia ressuscitado. O problema não é ser especiaria ou se é nardo puro. O problema é discernir o tempo. O problema é entender a oportunidade que se tem. É não gastar tempo com a pedra, porque Deus sabe o que você pode remover e o que você não pode. Lembra da pedra do sepulcro de Lázaro? Ele disse, revolvam a pedra. Ele sabia que aquela pedra alguém podia remover. Mas a pedra do sepulcro dele, ele sabia que aquelas mulheres não tinham competência para resolver. Então eu vim liberar uma palavra e eu quero terminar essa palavra dizendo, se atenta com aquilo que você pode fazer. O coração desse homem você não pode mudar. O coração dessa mulher você não pode mudar. Dentro daquela justiça você não pode entrar. Mas uma coisa você pode fazer, adora! E quando você adora, meu irmão, o dono da terra, ele se levanta para advogar em teu favor. Ele está na casa. Você está preocupada? Como eu vou fazer? Jesus me trouxe aqui nesse primeiro dia do congresso para te dizer, adora. 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 Entrega o que é puro. Entrega o que é verdadeiro. Entrega sem mistura. Quem confia, entrega. Troca murmuração, questionamento pela adoração. Quebra esse vaso. Você vai ver o deixai de Deus. Você vai ver o reboliço que Deus vai fazer.
O cheiro da morte. O cheiro da morte desse ministério. O cheiro da morte dessa moral. O cheiro da morte desse casamento. Vai ser tragado pelo cheiro da vida. Eu vejo o fogo de Deus na igreja, despertando corações adormecidos. Adora, meu irmão, entrega. Você vai ver o mover de Deus. Eu e você estamos aqui porque tem propósito. Porque tem raiz. E você não pode desperdiçar essa raiz. A palavra de Deus diz que o Senhor disse a respeito daquela mulher: aonde esse evangelho for pregado, essa história será contada em memória dela. Mais de 2000 anos atrás, é o cumprimento da palavra. O que foi que Deus se prometeu? O que foi que Deus disse que faria? Traz à memória o que Deus te prometeu. Quem ele disse que estaria aqui? A porta que ele disse que abriria. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria ele, não cumpriria. O que ele fala se cumpre, está cumprindo aqui o que ele disse. Está se cumprindo aqui o que ele disse. O que Deus disse a teu respeito, a respeito da tua casa. As circunstâncias podem ser desfavoráveis. Vai se cumprir. Irmã Edneia é prova disso. Deus disse que não era para a morte. E 2 anos se passaram. E ela está aqui. Entrega. Uma criança. Se tiver aqui e o pai estiver embaixo, e o pai abrir o braço e disser, se joga, meu irmão, ele se joga. Segura não, para você ver se ele não se joga. Porque ele confia que o pai e a mãe têm força para segurar. O problema é que a gente fica como aquela mulher samaritana. Como que tu vai me dar água viva? Não estou vendo caneco para tirar. Ele não precisa te mostrar o caneco para ver da onde vem a água. Ele é a própria fonte. Ereba da coeremando ereba. Ayarabando queremando ye. Ereba kayarabada yerebando ereba. Ayarababa yerebando koyeremando. Jesus está na casa. E eu quero orar pela igreja. Pastor, posso botar a igreja de pé? Se coloca de pé. Eremando querebada yeremando. Erebada yarababa yerebando querebada. Erebando yeremando querebaia caiu rebando ye. Ele está na casa. Erebada e erebada coiromono. Ele está na casa e um unguento de cura está na casa. Erebada e erebada coiremando. Erebaba e caiu rebando e remando co. Erebada e caiu rebaba e remando que. Você não vai a esse lugar em vão. Você não veio a esse lugar em vão. Mudou em nossa vida.